O Reino Unido está entrando em prontidão para a guerra, e a Rússia é o motivo disso. Não se trata mais apenas de tropas ou armas. É sobre preparar todo o país para o conflito. Nos bastidores, um plano da Guerra Fria está sendo retomado, atualizado para a Guerra Moderna e concebido para manter a Grã-Bretanha operando sob ataque contínuo. Ele cobre tudo: infraestrutura, cadeia de suprimentos, resposta civil e como o Estado opera quando as regras normais não se aplicam mais. No centro disso está um documento pouco conhecido: o Livro de Guerra do Governo. Este documento detalha como o Reino Unido lidará com uma nova guerra contra a Rússia. Mas não é só para as Forças Armadas. É uma estratégia para fortalecer a resiliência de toda a sociedade. Então, vamos dar uma olhada no que é esse plano secreto e como ele se encaixa nos preparativos crescentes para a guerra contra a Rússia. A retomada do livro de guerra do governo foi revelada pelo chefe de defesa do Reino Unido, Marechal do Ar Sir Richard Knighton, na Conferência de Defesa de Londres em abril de 2026. Em entrevista, ao ser questionado se o Reino Unido retomava o antigo livro de guerra do governo, ele respondeu: "Acho que sim." Ele também descreveu como isso seria. A OTAN descreve a transição para o conflito como um componente militar, mas também tem um componente civil, disse o chefe de defesa. Os civis, segundo ele, precisam estar cientes de que a relativa paz que o Reino Unido desfrutou nos últimos 30 anos está sob ameaça crescente. Durante a Guerra Fria, o Reino Unido considerava sua principal ameaça uma invasão russa ou uma guerra nuclear em grande escala. Mas os tempos mudaram e as ameaças também. Como Knighton explicou, isso exige que nos eduquemos e ajudemos a população a entender algumas dessas ameaças e a compreender o que podem fazer para apoiar a nação e, potencialmente, apoiar as Forças Armadas. O novo livro de guerra busca fortalecer a resiliência da sociedade para que o Reino Unido consiga prevalecer em um novo conflito com a Rússia. De acordo com Knighton, a versão atualizada se baseia em lições da Guerra Fria, mas em um contexto moderno, com a sociedade atual e infraestrutura moderna. Então, o que esse plano envolve? Ele ainda está em elaboração e, como os anteriores, deve ser confidencial, mas podemos supor a estrutura pelas versões passadas. O livro de guerra original surgiu na Primeira Guerra Mundial e foi mantido durante o século XX. A principal suposição durante o período da Guerra Fria era de que a maior ameaça era um ataque da União Soviética. Nada mudou hoje, exceto o nome oficial da nação agressora. Em 2009, o historiador britânico Peter Hennessy convenceu as autoridades do Reino Unido a permitir seu acesso a uma versão do plano da Guerra Fria. Hennessy, ou para usar seu título completo, Barão Hennessy de Nymphsfield, FBA, é o professor Et Lee de História Britânica Contemporânea na Queen Mary University of London desde 2001. Ele também é membro independente na Câmara dos Lordes do Reino Unido. Hennessy ficou impressionado com o conteúdo e disse ao programa Today da BBC que a surpresa está na amplitude e magnitude disso. 16 capítulos para levar a nação de uma situação de paz para uma situação de guerra total. É um empreendimento notável. Nestes 16 capítulos, o documento traz planos e instruções detalhadas para as ações dos oficiais britânicos, tanto na escalada do confronto quanto após o início dos bombardeios. Ele aborda essas etapas em detalhes impressionantes, partindo do pressuposto de que precisam ser implementadas com apenas 7 a 28 dias de antecedência. De acordo com os planos, o país teria sido dividido em 12 regiões, cada uma governada por ministros do gabinete com amplos poderes. Oficiais militares, chefes de polícia e juízes de alta patente os auxiliariam, todos em bunkers. Outras figuras de alto escalão teriam se retirado para um abrigo do governo central, sob a região de Cotswolds. A partir dessas posições protegidas, um sistema totalmente novo de governo local, regional e central seria implementado. O parlamento poderia votar por sua própria extinção, trocando o governo democrático centralizado por comissários regionais. Esses ministros teriam controle total sobre uma das regiões descentralizadas do Reino Unido, incluindo aprovar sentenças de morte. Os volumes do livro de guerra e os arquivos em Kew também contêm extensos arquivos sobre como fechar rodovias, como criar estoques de alimentos e como implementar planos de radiodifusão em tempos de guerra. Os documentos detalham os planos de abastecimento alimentar, a necessidade de manter grandes estoques de alimentos básicos e orientam fazendeiros a proteger rebanhos da radiação. Suprimentos extensos, estoques e instalações deveriam ser preparados para apoiar a transição para a guerra. Isso incluía equipamentos de alimentação de emergência para os sobreviventes, com alimentos básicos, em 65 depósitos de reserva no país. A maioria das empresas de serviços públicos mantinha estoques de guerra.
Por exemplo, a British Telecom, ou BT, tinha depósitos de emergência contendo estoques de cabos e postes que poderiam ser usados para restabelecer as redes de comunicação. Muitas centrais locais da BT mantinham estoques, alimentos e tijolos de emergência para construir abrigos temporários contra a radiação. Esses elementos integram uma infraestrutura de comunicação ampla e resiliente em todo o Reino Unido. Essa infraestrutura tinha instalações reforçadas, bunkers subterrâneos, torres de micro-ondas e redes de emergência para contornar cidades devastadas por ataques nucleares. Os planos iam até a remoção de tesouros artísticos de Londres para a Escócia, a evacuação de hospitais de todos, exceto dos pacientes mais gravemente doentes, e o controle total da informação, ou seja, censura. De fato, como lembra o ex-funcionário público Sir David Omand, que participou do planejamento, minha medida favorita, aquela que sempre gerava muito debate, era a introdução da censura para correspondências privadas. Dá para imaginar que os ministros só aceitariam escrever isso no último momento, quando fosse certo que a guerra era inevitável. Poderíamos conversar sem fim. Os detalhes no livro de guerra são impressionantes. Sim, conforme a guerra e as ameaças ao Reino Unido mudaram, o livro de guerra também foi adaptado. Altos funcionários públicos, como Omand, faziam exercícios regulares baseados no livro a cada 2 anos, acompanhados de briefings diários e preparação nacional constante, como estocagem de alimentos e materiais para abrigos. O processo de manter, aprimorar e implementar medidas apropriadas com base no livro de guerra continuou por décadas. As medidas do livro de guerra integraram o cotidiano britânico. De repente, a União Soviética desmoronou, tornando-se irrelevante como principal ameaça ao Reino Unido. Assim, o foco britânico na preparação para a guerra também sumiu. Os números principais mostram isso. Na década de 1950, os gastos do governo com saúde pública representavam cerca de 3% do PIB. Em 2020, esse valor estava em torno de 12%. Por outro lado, os gastos com defesa caíram de quase 8% do PIB em meados da década de 1950 para cerca de 2,3% atualmente. O resultado? Do ponto de vista militar, usando a expressão do atual secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, e de seu antecessor, Ben Wallace, as Forças Armadas Britânicas foram esvaziadas após anos de subfinanciamento. No auge de seu poder, o Império Britânico era a nação mais poderosa do planeta, uma potência hegemônica cujo império governava 1/4 da população mundial e 1/4 da área terrestre do mundo. A Marinha Britânica, principal meio de projeção de poder global, era maior que as 2 maiores marinhas seguintes somadas. O tamanho total das Forças Armadas Regulares do Reino Unido em 1990 era de aproximadamente 305 mil a 311 mil pessoas, e não 150 mil. Além disso, a força não era metade do tamanho da força de 1980, que era de cerca de 327 mil. Parece que o roteiro pode ter confundido o tamanho das Forças Armadas totais com o do Exército Britânico sozinho, que era de aproximadamente 152 mil pessoas em 1990. É verdade que o Reino Unido ainda é considerado a 6ª força militar mais poderosa do mundo, atrás dos Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Coreia do Sul. Seu arsenal nuclear, grande rede de bases globais, variedade de armamentos avançados e poder brando duradouro fazem com que poucas potências possam competir, apesar do seu declínio. Mesmo assim, os números não animam. Na década de 1980, o exército possuía mais de 1.000 carros de combate principais. Hoje, possui cerca de 200, dos quais talvez metade esteja em condições de uso. Para comparação, a Rússia já perdeu mais de 4.300 até agora na Ucrânia. A Marinha Real já recebeu algumas críticas verbais do presidente Donald Trump, que descreveu seus 2 porta-aviões, HMS Prince of Wales e HMS Queen Elizabeth, como brinquedos que são velhos demais e não funcionam. O ministro da Defesa do Reino Unido, Luke Pollard, negou a afirmação de Trump e afirmou: "Temos uma Marinha Real forte." Mas Trump até que tem certa razão. Dizem que a Marinha Real tem mais almirantes, 40 do que navios de guerra, cerca de 13. E embora seus 2 porta-aviões sejam projetados para 36 caças, nenhum deles já transportou mais de 18, devido à falta de aeronaves adequadas. Agora, do fim da Guerra Fria até o início de 2022, fora de certos círculos minoritários, o enfraquecimento das Forças Armadas Britânicas basicamente não era uma grande preocupação para o britânico médio. A maioria parece bastante satisfeita com o aumento dos gastos do governo em saúde pública e outros serviços públicos, mesmo que isso tenha ocorrido às custas do que era eufemisticamente descrito como umas forças armadas mais enxutas. Afinal, com uma Rússia enfraquecida e a ameaça de ataques terroristas de jihadistas islâmicos em grande parte contida, as ameaças iminentes à segurança britânica praticamente desapareceram.
O planejamento detalhado dos planos de guerra foi deixado de lado, e a ideia de promover resiliência em tempos de guerra quase sumiu dos debates públicos e privados. Preparativos meticulosos, ensaiados e revisados por décadas, fizeram do Reino Unido uma das nações mais preparadas para conflitos. Mas isso já não importava. O tempo de paz havia chegado, e parecia que veio para ficar. Ou pelo menos era assim que parecia. Então, a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, e a ameaça russa lançou sua sombra ominosa sobre as ilhas britânicas mais uma vez. Durante a guerra, o Reino Unido foi, é claro, um dos aliados mais envolvidos da Ucrânia. De fevereiro de 2022 até fevereiro de 2026, o Reino Unido prometeu pelo menos 21,8 bilhões de libras à Ucrânia, o que equivale a cerca de 29,5 bilhões de dólares. Quase 60% desse valor, 17,6 bilhões de dólares, foi em ajuda militar direta, com mais 4,06 bilhões de dólares prometidos anualmente até 2031 ou pelo tempo que for necessário. O Reino Unido também treinou mais de 62 mil militares ucranianos no Reino Unido, sob a Operação Interflex. Em junho de 2025, um acordo histórico de compartilhamento de tecnologia de campo de batalha foi assinado, e a produção de drones para a Ucrânia, por meio de joint ventures entre empresas ucranianas e britânicas, está crescendo. Uma parceria entre a ucraniana Skyton e a britânica Prevail Partners visa ampliar a produção do drone Ray Bird, já testado em combate, nas instalações da Prevail no Reino Unido. Enquanto isso, a produção em massa dos drones interceptadores ucranianos Octopus 100, sob outra joint venture entre Reino Unido e Ucrânia, chamada Projeto Octopus, começou no Reino Unido em janeiro de 2026 em uma nova fábrica em Mildenhall. A instalação, que é operada pelo fabricante ucraniano Ukra Spec Systems Reino Unido, tem como objetivo produzir milhares de drones por mês. Os primeiros drones foram enviados à Ucrânia para testes em janeiro de 2026, com voos bem-sucedidos relatados. Cansado de ver as mesmas histórias e análises repetidas em todos os canais de notícias militares? Aqui no The Military Show, aprofundamos, contextualizando as histórias e explicando sua importância. Então, inscreva-se no canal para sempre entender exatamente o que está acontecendo e por quê. Agora, com o alto nível de envolvimento militar que acabamos de descrever, sem falar na montanha de apoio diplomático, financeiro e humanitário que o Reino Unido forneceu à Ucrânia, não é surpreendente que os russos tenham uma visão bastante negativa de tudo isso. Na verdade, as preocupações da Rússia em relação ao Reino Unido parecem ter se transformado em pura paranoia. Após a ousada Operação Teia de Aranha da Ucrânia em junho de 2025, o embaixador da Rússia no Reino Unido, Andrei Kelin, acusou o Reino Unido de estar envolvido na organização do ataque em várias frentes contra os aeródromos estratégicos russos. Em uma entrevista à Sky News, ele disse que o sucesso da operação exigiu acesso a dados geoespaciais de alta tecnologia, que apenas os Estados Unidos e o Reino Unido possuem. Os Estados Unidos negaram o envolvimento, mas o Reino Unido não, afirmou ele. Sabemos o quanto Londres e as tropas britânicas estão profundamente envolvidas na cooperação com a Ucrânia, acrescentou ele. Alguns meses depois, a agência de inteligência SVR da Rússia foi além, alegando que o Reino Unido era o maior fomentador de guerras do mundo e estava ativamente envolvido em minar a tentativa de Trump de negociar a paz. É hora de expô-los e enviar um sinal claro para a pérfida Albion e suas elites. Vocês não terão sucesso, declararam de forma ameaçadora. Somando-se a essa retórica russa cada vez mais agressiva, há relatos crescentes de operações russas na zona cinzenta ou de guerra híbrida em toda a Europa e no Reino Unido. Isso inclui ataques cibernéticos, pressão econômica, campanhas de desinformação, incursões de drones, sabotagem e interrupção de infraestrutura. Recentemente, o Reino Unido acusou a Rússia de realizar uma operação submarina secreta que ameaça seus cabos e dutos. Segundo o secretário de Estado da Defesa britânico, John Healey, a operação durou mais de um mês, mas nenhum cabo foi danificado. Porém, com aliados, o Reino Unido monitorou todo o deslocamento de 3 submarinos russos, um da classe Akula e 2 de vigilância da Diretoria Principal de Pesquisas em Águas Profundas, GUGI. Fora uma imagem de satélite dos 3 navios saindo do porto de Olenia, na Rússia, supostamente rumo às águas britânicas, não há provas concretas que sustentem as alegações. A Rússia rejeitou a alegação como inacreditável ou impossível de verificar, o que parece ser exatamente o objetivo. Se analisado isoladamente, eles podem ter razão, mas não se trata de um incidente isolado. Incidentes de sabotagem potencial ou real de infraestrutura crítica pela Rússia, ataques cibernéticos, incursões de drones e provocações semelhantes de guerra híbrida certamente parecem estar aumentando.
Então você pode entender por que um número crescente de autoridades europeias e britânicas se convenceram de que, uma vez que a Rússia termine na Ucrânia, ela voltará suas intenções agressivas contra a OTAN. Os alertas ficaram mais frequentes e fortes com o avanço da guerra na Ucrânia. Por exemplo, o general Sir Holly Walker, chefe do Estado-Maior do Exército Britânico, alertou em maio de 2025 que a ameaça à OTAN é real e enfatizou a falta de tempo para se preparar para uma futura agressão russa. O recém-nomeado chefe da agência de inteligência britânica, MI6, Blaise Metrow, descreveu a Rússia como agressiva, expansionista e revisionista em seu primeiro discurso público em dezembro de 2025, afirmando que Putin busca subjugar a Ucrânia e hostilizar a OTAN. O próprio Knighting afirmou em dezembro de 2025 que a situação está mais perigosa do que ele já viu durante sua carreira. Ele defendeu uma abordagem de toda a sociedade para a defesa diante da crescente incerteza e da ameaça, destacando a maior chance de invasão de um país da OTAN pela Rússia. Agora, a revitalização do livro de guerra transforma esse chamado em realidade. O Reino Unido já adotou medidas importantes para reestruturar suas forças armadas e restaurar rapidamente sua prontidão para a guerra. Os gastos com defesa estão crescendo. O governo de Keir Starmer se comprometeu a aumentar para 2,7% do PIB até 2027, um total de cerca de 270 bilhões de libras, ou 365 bilhões de dólares. Isso será seguido por um aumento para 3% no próximo parlamento e 3,5% até 2035. Nova Estratégia Nacional de Defesa aponta a Rússia como principal ameaça ao Reino Unido, enquanto um aguardado plano de investimentos para os próximos 10 anos gera expectativa e impaciência. No fronte militar, tudo avança rápido, mas não são só as forças armadas que devem se preparar para a guerra, que impacta todo o país, governo, empresas e cidadãos. Se as forças armadas do Reino Unido admitem não estar prontas para a guerra, a sociedade britânica está ainda menos. Por isso, o novo livro de guerra é tão importante. Isso sinaliza uma mudança fundamental de postura, da defesa para a resiliência, com implicações significativas. Defesa tenta impedir ameaças, já a resiliência assume que algumas ocorrerão e foca em absorvê-las e se recuperar. Os livros de guerra da Guerra Fria viam duas grandes ameaças: guerra nuclear e invasão do Reino Unido por forças russas. As medidas para aumentar a resiliência foram baseadas nessas ameaças. O livro de guerra atual precisa lidar com novas ameaças, como guerra cibernética, corte de cabos submarinos, ataques de enxames de drones e mísseis de longo alcance. Segundo Knighting, proteger a infraestrutura nacional crítica, como usinas de energia e abastecimento de água, será central para a nova abordagem. Quando pensamos em renovar nossa infraestrutura de água, eletricidade ou transporte, precisamos considerar a ameaça de ações de um adversário que está acima do limiar da guerra, não apenas uma ameaça híbrida, disse ele. Isso exige que nos eduquemos e ajudemos a população a entender algumas dessas ameaças e a compreender o que podem fazer para apoiar a nação e, potencialmente, apoiar as forças armadas, acrescentou ele. Talvez o mais revelador seja notar que construir resiliência exige escolher e definir prioridades diferentes. A declaração indica que a resiliência pode exigir mudanças importantes na vida no Reino Unido, algumas difíceis de aceitar para muitos. Resta saber se o novo livro de guerra é tão abrangente quanto seus predecessores. Talvez a IA e outras tecnologias modernas possam agilizar o que era, segundo todos os relatos, um processo demorado e caro. Além de reforçar a proteção da infraestrutura crítica, o novo plano deve ampliar a capacidade de produção doméstica, especialmente em defesa e energia. Como nas versões anteriores do livro de guerra, será preciso maior coordenação entre indústria e governo. Mais controversamente, os sistemas de reserva e mobilização quase certamente precisarão ser revistos. O serviço militar obrigatório pode ser considerado e campanhas de conscientização em massa sobre riscos à segurança nacional serão necessárias. Além disso, espere mais controle da informação e censura. Como a Rússia está descobrindo atualmente, com a enorme indignação pública devido ao bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram por Moscou, mesmo em tempos de guerra, essas medidas geralmente não são bem recebidas. Mas talvez a mudança mais crucial seja psicológica. Com a reimplementação do livro de guerra, o Reino Unido não está apenas se preparando para a guerra. Em muitos sentidos, está redefinindo o que significa segurança no século XXI. O Reino Unido não é o único a se adaptar ao novo cenário global de ameaças multicamadas. Países como Suécia, Finlândia e Alemanha publicaram guias de preparação para emergências, aconselhando os cidadãos a estocarem comida, água e remédios. A França vai lançar um manual de defesa civil de 30 páginas,
mas autoridades afirmam que não está ligado à guerra. A Alemanha revisou suas recomendações de emergência, orientando a população a armazenar mantimentos essenciais para 10 dias. A Polônia ergueu barreiras na fronteira e iniciou treinamento com armas em escolas. E países como Lituânia e Estônia estão realizando exercícios militares e médicos de grande escala, preparando hospitais para tempos de guerra e estocando suprimentos médicos essenciais. Poucos chegaram ao extremo do livro de guerra do Reino Unido, mas a Europa claramente adota um novo modelo de defesa, onde a guerra é vista não como evento, mas como condição. A linha de frente não é um lugar, mas um sistema, e envolve não só soldados, mas toda a sociedade. E isso muda tudo, porque uma vez que uma nação muda sua mentalidade dessa forma, não é fácil voltar atrás. Se você vive em uma grande cidade do Reino Unido e teme uma possível guerra com a Rússia, não se preocupe. Estar preparado não quer dizer que o conflito vai acontecer. Como diz o velho ditado em latim, si vis pacem, para bellum. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Não é que o Reino Unido e outras nações europeias estejam levando defesa e resiliência a sério por esperarem uma guerra iminente. Neste momento, há tantas evidências de que a enxurrada de alerta sobre um ataque russo iminente é motivada por contratos lucrativos de aquisição de defesa, quanto por uma real intenção russa. A guerra pode ser iminente, ou pode não ser. Ações para aumentar a resiliência, como tirar o livro de guerra da prateleira, mostram que o Reino Unido não vê mais a paz como estável e confiável. Com as tensões e conflitos militares crescentes no mundo, seria ingênuo pensar o contrário. Quando uma nação poderosa como o Reino Unido deixa de tomar a estabilidade como certa, passa a agir diferente, construindo resiliência de forma sistemática e em larga escala. A volta do livro de guerra mostra que o Reino Unido está superando décadas de letargia militar. Não surpreende que os russos estejam tão agitados. Para saber como essa resiliência é incorporada às forças de defesa do Reino Unido, veja o vídeo a seguir. Obrigado por assistir.